Então tá, pessoal, vamos para mais uma aula do grupo, mais uma aula de redação, né, sobre a discussão de um tema importante, um tema aqui, um tema específico, mas lembrando que a gente está falando de um eixo muito importante, que é o eixo meio ambiente. Ambiente, inclusive, é um tema que não caiu nos últimos anos de Enem, e por não ter caído nos últimos anos de Enem, esse é um dos motivos principais que eu acredito que algum desses temas possam é, cair aí, né, na nossa prova do Enem. Não sabemos ainda a data, mas em breve saberemos, certo? Então, os desafios da agricultura familiar no Brasil é o tema da semana. Então, sempre a leitura do comando com muita atenção, palavra por palavra, é fundamental. Certo, gente? Novamente, texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, 4 textos de apoio, que provavelmente é o que vai aparecer na prova, né? A leitura do comando, aqui com muita atenção, né? O primeiro passo, quando vocês vão pegar o rascunho, quando vocês pegam um texto motivador, fazer a leitura do comando, palavra por palavra, né? Peguei meu marca-texto tradicionalmente amarelo, os desafios da agricultura familiar no Brasil. Vocês vão fazer o quê? Primeiro passo, buscar sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes que vão ser utilizadas na introdução, no desenvolvimento e na conclusão de forma variada, sempre tentando variar no formato que vocês vão retomar esse comando, porque esse comando necessita ser colocado, né, em todas as partes do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão. Não, por quê? Para não fugir do tema e não fazer tangenciamento de tema. É muito comum que os alunos, muitas vezes, acabam fazendo essa leitura muito incompleta, muito desatenta, sem focar nas palavras do comando, e são alunos muito bons, já tive alunos muito bons que cometeram esse erro, tá? Então, por isso que eu reforço, e por isso que o primeiro slide na sequência é listar essas palavras com sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos e frases semelhantes do comando ao longo de todo o texto, certo? Texto 1, pessoal. Texto 1 é um texto do G1, né, site Globo de Notícias, que diz que o IBGE divulgou, né, o censo agropecuário com retrato do campo brasileiro. Tá, pessoal? É importante salientar aqui que o censo agropecuário, é algo que a gente vai falar na aula de hoje, o censo agropecuário, ele é um dos principais parâmetros, é um dos principais estudos brasileiros, e obviamente é do IBGE, esse censo, que nos dá um panorama geral sobre a questão da agricultura no Brasil, a agropecuária no Brasil, tá? Então, vou fazer a leitura aqui, mais para frente eu quero falar sobre ele, né? Esse aqui é o de 2017, tá, pessoal? De 2017, mas antes do de 2017, por que eu vou fazer esse comentário? Porque antes de 2017, o último era de 2006, tá? Então, percebam a diferença, a gente teve quase 11 anos entre os dois censos, tá? Então, tomem muito cuidado, caso vocês queiram fazer alguma pesquisa, caso queiram utilizar o dado, busquem utilizar, assim como eu busquei na aula de hoje, eu trouxe dados do censo de 2017, tá? O último censo, e não de 2006, que era até então o último censo, com dados um pouco mais desatualizados, certo? Paisagens não precisam de retoque. Agricultura gerida em família. Agricultura gerida em família, perdão. Assim são administrados, então, a questão do dado, né? Eu preciso de um dado confiável, então aqui começam a aparecer os dados confiáveis, tá? São administrados 77%, tá, dos estabelecimentos agropecuários do país. Então, a porcentagem percentual, né, da agricultura gerida por família, agricultura familiar de 77%, tá? Mas esse número vem diminuindo. Léo, por que vem diminuindo? Algumas causas, né, que poderiam ser trabalhadas na redação. Em 11 anos, encolheu 9,5%. O censo mostrou que o número de estabelecimentos com uso de agrotóxicos aumentou em 20%. Aqui é um outro dado. Aqui seria um outro recorte de eixo temático, né? Na verdade, o eixo temático meio ambiente, mas um subtema, né, um microtema, né? Um direcionamento de texto seria a questão dos agrotóxicos, né? E como a agricultura familiar contrapõe essa questão, por exemplo, né? Então, esse uso aqui do dado do agrotóxico em si, pessoal, já poderia ser utilizado como estratégia argumentativa baseada em dados, né? Também uma estratégia introdutiva baseada em dados. Mais 70% dos que declararam usar tinham menos de 20 hectares de terras na lavoura. Então, aqui é uma questão interessante, né, de discutir também, pessoal, é o quanto... Eu só estou fazendo leitura dos textos, né, não estou nem falando da aula em si, que a gente vai falar na sequência, mas o quanto hectares pequenos não utilizam agrotóxicos, tá?
a gente não pode ser raso em dizer que na agricultura familiar não existe uso, né? A questão é óbvia, que se a gente comparar a agricultura convencional com a agricultura orgânica, é outra discussão. Aqui a gente está discutindo grande indústria com agricultura familiar, né? Não estou discutindo a questão de orgânico e convencional, estou discutindo a questão familiar ou industrial, né? O quanto essa dicotomia, o quanto essa diferença no uso de agrotóxicos, ela é de fato existente. É claro que existe, é claro que é bizarramente diferente, mas aqui a gente tem que tomar cuidado, esse dado nos apresenta isso. Inclusive, isso poderia ser utilizado como uma estratégia argumentativa, no sentido de contrapor um senso comum, por exemplo, né, dizer que não existe. É claro que existe, é claro que é menor, e o que pode ser feito para que essas famílias que utilizem, não utilizem mais. Vocês percebem o quanto é rico, né, quanto é rico a leitura de um texto motivador de forma mais abrangente e começa a abrir, né, a cabeça só na leitura dele, sem precisar de grandes coisas, né? É óbvio, esse texto motivador, esse texto 1, talvez não vai aparecer na redação do Enem de vocês, né? Isso aqui é um fato. Mas, aqui vocês já têm estratégia argumentativa, então vocês podem pegar, assim como eu tenho um bloquinho de notas aqui, ó. Eu anoto coisas ao longo do dia, ao longo da semana. Vocês podem ter anotando esses dados, beleza? E dados que devem servir de alerta. 16 desses produtos, desses produtores, perdão, não sabem nem escrever. Aqui seria um outro eixo de discussão também muito interessante, né? Na questão, né, do estudo, na questão do quanto a importância desses produtores estarem atentos a essas questões, né, que muitas vezes passam despercebidas, não porque a pessoa não quer, mas a pessoa nem sabe, né? E a grande maioria deles disse que não recebe orientação técnica para o uso dos produtos, né? Então, olha só, pessoal, aqui já seria aí uma questão também de discussão, né? O censo também constatou que a população ocupada no campo encolheu, né? 1,5 milhões de trabalhadores a menos, certo? Um trator faz o trabalho, que também é outro impacto, ó, porque o tema, novamente, é os desafios. Os desafios da agricultura familiar, ela está posta, mas quais são os desafios? Quais são os problemas? Quais são as entraves? Quais são as modificações? Quais são as implicações mediante essa mudança tecnológica para essas famílias? Será que todas têm acesso? Quanto está igual, quanto está desigual esse acesso? O que podemos fazer para melhorar isso? Então, o Enem ele dá para vocês uma bucha e vocês têm que buscar uma proposta de intervenção detalhada, competência 5. Certo? Para seu João, 50 anos vividos na plantação de legumes só dão alegria. Coisa maravilhosa ver na lavoura plantando, ver a lavoura indo para a gente todo dia. Você chega com a lavoura está bonita, parece que está indo para a gente. Uma coisa muito importante trabalhar na lavoura. Então, e aqui é um detalhe, né, pessoal? Seu João, 50 anos. Será que o filho de seu João quer ser seu João? Será? Texto 2, tá? Em seu artigo, com base nos dados do Censo Agrícola, Hoffman mostra que em 2006, aqui novamente, pessoal, esse aqui é o último censo até então, muitas pesquisas, né, na internet estão baseadas no censo de 2006, mas, novamente, o último censo é de 2017, certo? A agricultura familiar, tal como definida na lei, produziu, e aqui por que eu trago esse texto? Para demonstrar o quanto a agricultura familiar é importante na produção de algumas coisas, como, por exemplo, 30% do arroz em casca, 69,6% do feijão, considerando todos os tipos, 83% da mandioca, pessoal. Olha só que dado importante. Ou seja, só 17% não é produzido pela agricultura familiar. Então, muitas vezes a gente passa o olho em algumas coisas e não percebe a importância delas, né? 45,6% do milho, tá? 14% da soja. Léo, poderia utilizar algum desses dados como estratégia argumentativa dizendo a importância da agricultura familiar para a diversidade e produção nacional? Sim. Sim. E você não percebeu uma coisa, ó? 14% é de soja. Ou seja, 86% da soja produzida, segundo o censo de 2006, é produzida por quem, queridos? E queridas, produzida por quem? Pela indústria. Ok? Da mesma forma, se 28% do trigo é produzido pela agricultura familiar, é óbvio que a grande parte desse produto não é produzido pela agricultura familiar. Mas por que você está dizendo isso? Também seria um outro formato de argumentação, né? Essa diferença, esse impacto, né?
38% do grão de café, só para citar alguns produtos, né? Naquele ano, a agricultura familiar ainda produziu, pessoal, 57,6% do leite de vaca, 67% do leite de cabra e 16,2% dos ovos de galinha. Detinha 29,7% do rebanho bovino, 51% das aves e 59% dos suínos. Bom, essa leitura desse parágrafo é para dizer que essa diferença entre indústria e família é bem importante, principalmente em soja, em trigo. No rebanho bovino, por exemplo, pessoal, basicamente 70%, né, segundo o censo de 2006, 70% não pertencia à agricultura familiar. É uma contribuição expressiva nos cultivos e criações, mas há como somar cabeças de gado com litros de leite, arrobas de carne e quilos de grão para se conhecer o todo da produção agropecuária e avaliar o percentual de contribuição de qualquer parcela dos agricultores. A única maneira de somar produtos diferentes é considerar, em lugar do volume produzido, o valor de mercado de cada alimento produzido, que é uma prática econômica aceita mundialmente. O Censo Agrícola mostrou que, em 2006, o valor anual da produção da agricultura familiar, tal como definida na lei, foi de 54,5 bilhões de reais, ou seja, 33,2% do valor total da produção agrícola brasileira. Então, percebam aqui, ó, em 2006, a agricultura familiar correspondia a 33,2% do total da produção agrícola brasileira, certo, queridos e queridas? Então, aqui, mais um dado que poderia ser utilizado, né? E são cifras gigantescas, né, gente? Cifras gigantescas. Portanto, o que se pode afirmar com certeza que naquele ano a agricultura familiar foi responsável por 33,2% do valor da produção agrícola brasileira e a agricultura não familiar por 66,8%. Em outros anos, esse valor pode mudar. Então, no censo de 2017, é outro valor. Então, cuidado, por que eu estou reforçando isso? Cuidado com a origem do dado. Tá? De preferência, vocês têm que citar a fonte do dado. O segundo censo, né, agropecuário do IBGE de 2006, tantos por cento, blá, ponto. Né? E fazer a análise do dado. O texto 3 é a lei, né, pessoal? É a lei Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos, né? 4 questões básicas, né? Eu vou fazer leitura logo na sequência da aula, então não vou ler agora, mas basicamente isso aqui está dito para dizer que existe, né, uma Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. E é de 2006. E o texto 4. Também eu vou fazer leitura logo na sequência da aula, porque tem algumas coisas interessantes a partir desse gráfico, tá? Mas utilização de terra segundo grandes grupos, né? A gente pode ver que houve quedas em algumas coisas e aumento de outras coisas, né? Léo, o que que isso significa? Bom, o que que significa poderia ser alguma abordagem de vocês. A gente vai falar daqui a pouco sobre esses gráficos, certo? Léo, vamos para a aula, discussão, tema aberto, tema fechado. Esse tema aqui é um pouco mais fechado, porque é o tema agricultura familiar, os desafios da agricultura familiar no Brasil. Então, isso é um tema, é um comando específico. Porém, cabe salientar que isso está colocado num assunto que é meio ambiente, e o assunto meio ambiente também tem algumas linhas de exposição que vocês poderiam realizar. Sempre lembrando, isso é fundamental. Às vezes ainda vejo alunos com dificuldade de buscar um tópico frasal com causa e consequência, ou um tópico frasal só baseado em causa, um tópico frasal baseado só em consequência, um tópico frasal, ou quando eu falo tópico frasal, estou falando de argumento, quando eu falo de argumento, estou falando de desenvolvimento em geral, né, de linha argumentativa. O confronto argumentativo é uma outra opção, né, que às vezes acaba sendo esquecido, né, ainda que eu não goste tanto, mas é uma opção. Né. Por exemplo, eu poderia falar dos avanços, da contribuição e da relevância em relação à agricultura familiar nos últimos anos, é claro que sim, né, dados demonstram isso, como a gente já mencionou até agora, mas eu posso falar da manutenção de alguns problemas, de alguns desrespeitos, de algumas distorções da agricultura familiar no Brasil? Sim. Sim. Não, eu posso falar de uma área ou de uma sub-área do tema agricultura familiar no Brasil? Resposta, sim. Inclusive, eu já falei um pouco sobre o uso de agrotóxicos, e existem outras, né, o uso na questão dos transgênicos, aqui eu acho que é um pouquinho menos, mas poderia, né, a questão do desenvolvimento sustentável, a questão que a gente já fez um tema de redação sobre os impactos ambientais do consumismo no Brasil, e aqui tem uma relação, né, enfim, vários eixos, vários sub-áreas, vários microtemas aí. Certo?
Vamos lá. Agricultura familiar no Brasil. Então, esse aqui é o primeiro passo, certo? O primeiro passo é esse. Agricultura, né? O que é agricultura? É cultura, é cultivação, é cultivo, é uma lavoura. É lavradio, é agricultor, é rural, é lavrador, é agrário, é produtor, é plantação, é plantio, é terra, propriedade. É pequena propriedade e atividade. O que é familiar? Familiares, categoria, o grupo é um conjunto. Aqui nesse caso, eu coloquei uma barra para dizer o seguinte, ó, agroecologia, agroflorestal, respeito à natureza, ecologicamente correto, sem uso de defensivos agrícolas e orgânicos, não está intimamente ligado ao tema, tá? Não, isso aqui não está intimamente ligado ao familiar. Porém, dependendo da estratégia que vocês vão utilizar, dependendo do encaminhamento de texto, essas palavras poderiam ser linkadas ao longo do texto. Então, por isso que eu coloquei elas aqui, certo? Brasil. Brasil é chavão, né? Já está ficando repetitivo, mas nacional, estado, né? Que estado em letra maiúscula, perdão. Pátria nacional, nação brasileira, residência Brasil. Então, aqui está o primeiro passo da redação. Atenção ao eixo meio ambiente, como eu já falei para vocês, ao eixo meio ambiente, né? Vocês poderiam falar sobre desenvolvimento sustentável, sim, né? A agricultura sustentável, sim, a agroindústria em geral, né? Indústria em geral, sim. Questão do uso de agrotóxicos, sim, né? Transgênicos poderiam falar, sim. Agrofloresta, Léo, sim. O que é isso? A gente já vai falar daqui a pouco. Impactos ambientais poderiam ser utilizados, porque já foi tema de redação, sim. Porém, tomem muito cuidado. Tome muito cuidado, porque o tema é os desafios da agricultura familiar no Brasil. Vocês têm que incluir o tema em algum desses eixos, né? Ah, Léo, qual é a relação, então, da agricultura familiar com agrotóxicos? Bom, aí tudo bem. Mas só falar de agrotóxicos em todo o texto, em todo o parágrafo de desenvolvimento, e não citar a agricultura familiar seria um tangenciamento, seria um desvio ao tema, que não pode ser realizado, tá? Ah, Léo, poderia falar sobre a relação da agricultura familiar com a questão do desenvolvimento sustentável, né, Léo? Poderia fazer uma contraposição da questão da agricultura familiar sobre a indústria, sim. Poderia falar a importância da agricultura familiar sobre o desenvolvimento sustentável, sim. Entenderam o link de diferença? Transgênico, eu acho que eu não utilizaria, eu acho que foge um pouco, uma discussão um pouco mais complexa. Poderia entrar até num outro tema de redação, que a gente já falou sobre a questão ética, né, pessoal? A questão ética dos avanços tecnológicos, né? A questão da agrofloresta, agora sim, agrofloresta, sobre a questão da agricultura familiar, né? O que é agricultura, tá, pessoal? Agricultura, né, fui pesquisar o eixo, né, o tema em si, né, a palavra agro vem do latim agro, que remete à terra cultivada ou cultivável, né, então, cultivo. É o conjunto das técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, bebidas, fibras, energia, matéria-prima para roupas, construções, medicamentos, ferramentas, ou apenas para contemplação estética. A quem trabalha na agricultura se chama agricultor. Tá? Então, aqui uma definição bem rasa, uma definição bem leve, mas vamos para o tema que é a agricultura familiar. O que é? Tá. Isso aqui, todas as informações, tá? Aqui nesse início é governamental, tá, do Ministério, então logo em seguida também eu vou falar do Ministério. É a principal responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados, novamente, é a principal responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. Constituída de pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais assentados da reforma agrária, civicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores. É o pescador. Na lei, na sequência a gente vai fazer a leitura, na lei está colocado o pescador. Ó. O setor se destaca pela produção de milho, raiz de mandioca, pecuária leiteira, gado de corte, ovinos, caprinos, orelícolas, feijão, cana, arroz, suínos, aves, café, trigo, mamona, fruticultura e hortaliças. Olha só. Vocês perceberam que em nenhum momento aqui está dito soja e está dito trigo? Aqui? Na verdade, o trigo está aqui, né? Então, retiro. Mas soja está aqui, a soja não está, né? Porque são questões não da agricultura familiar, ainda que elas produzam, ainda que a agricultura familiar produza, é uma questão mais industrial, né? Aqui é um item importante, ó, a gestão da propriedade é compartilhada pela família, e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda, tá? Então, tem que ser compartilhada pela família, e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda das famílias, tá, pessoal? Então, isso aqui é porque é muito fácil a gente confundir o que é o que não é agricultura familiar, então, por isso que é importante esses conceitos, né? O que de fato
é agricultura familiar. É isso aqui que está sendo dito aqui, tá? A diversidade produtiva também é uma característica, né? Então, a questão da monocultura, a monocultura não é uma característica da agricultura familiar. Né? Léo, dados sobre agricultura familiar. Eu gosto de dados, eu acho importante para o meu texto, acho que fica robusto, então tem alguns aqui. Tá? Segundo estudo do perfil da agroindústria rural no Brasil, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicado, IPEA, é um órgão super relevante, super importante no conceito de dados. Em 2013, existe uma alta informalidade nesse setor, com um baixo número de unidades de produção com registro legal, o que revela grandes oportunidades para pequenos negócios que estiverem devidamente formalizados. Como assim, Léo? Pequenas oportunidades para pequenos negócios, né, no setor da agricultura familiar? A gente já vai ver também na sequência da aula que existe uma série de benefícios, ou seja, questão de dinheiro aqui, tá? Para que agricultores, pequenos agricultores, possam se beneficiar com alguns financiamentos e tal, tá? Então, é isso que está sendo dito nesse dado. Existe um grau de informalidade muito grande, tá, desse grupo. Aqui são dados mais importantes, alguns que já estão ditos, já foram ditos lá no texto 1, motivador, tá? Estou retomando aqui, ó. 77% dos estabelecimentos são agricultura familiar. Então, a maior parte dos estabelecimentos de agricultura no Brasil são familiares. Por isso a importância dele e por isso os desafios dele, certo? Extensão de área aqui, eu acho que seria um detalhe muito grande, mas, ó, 80,9 milhões de hectares, né? Que representa 23% da área total. O que esse dado diz, né? Que ainda que propriedade rural corresponda a 77%, segundo o censo de 2017, essa atividade corresponde a 23% da área total, ou seja, a maior parte da terra não está nas mãos dos produtores familiares. Isso está sendo dito aqui. A importância aqui, ó, empregava mais de 10% de milhões de pessoas na Indonésia. Pessoal, olha só, 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas. 67% do total de pessoas ocupadas na agropecuária. Ou seja, a agricultura familiar corresponde a 67%, ou seja, a agricultura familiar corresponde à maior quantidade de pessoas ocupadas na agropecuária. Foi por 23% do valor total da produção dos estabelecimentos agropecuários. Né? Então, aqui em relação à produção. Vocês percebem quando esses dados nos dizem o que está sendo feito, ou qual é a formação, né, familiar industrial na produção brasileira? Ó, 77% dos estabelecimentos são agropecuários, são agricultura familiar, perdão. 23% da área total corresponde a eles. Tá? Na verdade, aqui eu não percebi, mas é o mesmo dado. Ah, não, pessoal, desculpa. Aqui é a área total, valor total, tá? São coisas diferentes. Então, ainda que represente a maior parte dos estabelecimentos, eles correspondem a menor área total e correspondem a menor valor total. Tá? Os agricultores familiares têm participação significativa na produção de alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. E aqui um detalhe muito importante, muito importante. Né? Vocês poderiam, a partir dos dados de cima, mencionar, então não é tão importante, né, Léo, porque é 23% aqui, tal, e tem a maior parte, pois é. Mas a importância desse grupo na questão de alimento à mesa, e não um alimento que vai ser exportado ou utilizado como matéria-prima para grandes indústrias. Certo? Então tem um detalhe importante aqui. Certo? Unidades de conservação, terras indígenas, estabelecimentos agropecuários e outros. Léo, tu acha que pode cair terra indígena na redação da linha? Eu acho que é um tema um pouco mais complicado de cair, mas pode cair. Pode cair. Tá? Então, aqui, basicamente, ele fala, né, como é que está distribuído a ocupação do território mediante aqui, mas o que eu quero dizer é centro-oeste, 70% dos estabelecimentos agropecuários. Então, quando vocês estudam na geografia, quando vocês estudam na biologia, questão, vou até mudar de cor aqui, né? Vocês lembram daquele, agora eu me perdi o nome, mas o avanço sobre o quê? Sobre a Amazônia, né? Muito se tem discutido isso, ali há muito tempo, né? Do centro-oeste em direção à Amazônia. Né? Por que, Léo? Bom, um dos perigos é esse, né?
Um dos perigos é esse, em relação principalmente a gado e também, né, porque gado necessita de pasto, né, necessita de terra, e, e também a plantação, né. Certo, queridos? Beleza. Aqui, o segundo gráfico, fala sobre lavouras permanentes, lavouras temporárias, pastagens naturais, pastagens plantadas, matas naturais, matas plantadas, tá? Baixa 34% em relação àquilo, em relação às lavouras permanentes. Então, lavouras permanentes diminuíram em hectares, Léo, isso. Léo, aumentou em 14% as lavouras temporárias, isso. Léo, diminuiu em 18% as paisagens naturais, isso. Opa, Léo, posso botar um ponto de exclamação aqui? Que diminuiu a quantidade em hectare de pastagens naturais? Pode. Poderia ser uma abordagem? Até poderia, mas aí talvez tem que contrapor, porque grande parte, né, Léo, já me disse que grande parte das áreas brasileiras são, né, segundo o dado, são não de agricultura familiar, ainda que 77% da economia seja de agricultura familiar. Você entende o objetivo do rebuscamento, não, da discussão? Tá. 10% houve um aumento, 10% de pastagens plantadas, tá. 12% de matas naturais, tá. Não, matas plantadas, 83% cresceu, então, cresceu, pessoal, cresceu bastante. Certo? Então, como eu disse, é a Lei 11.326, tá, de 24 de julho de 2006, em seu artigo 3º fala, né, tem 4 itens aqui, ó. 1. Não detenha qualquer titular maior do que 4 módulos fiscais, tá? Utilize predominantemente mão de obra da família, né, nas atividades econômicas. Então, tem muita terra que até então era considerada familiar, que por uma série de mudanças, e principalmente a gente pode citar aqui também algumas mudanças no que se refere a muitos filhos, né, não quiserem manter a terra e etc. Mas se tu não tem a maior parte, né, de mão de obra familiar ali, mão de obra familiar, não pode ser considerada agricultura familiar, né? Tem a percentual mínimo da renda familiar originada, né, nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, tá? Então, a renda básica tem que ser da terra, né, da família. Dirige seu estabelecimento ou empreendimento com a sua família, tá? Então, esse é o objetivo, esse é o que está caracterizado aí, né, como agricultura familiar. Aqui, ó, que eu tinha falado da questão dos pescadores, que eles também estão, né, silvicultores, aquicultores, extrativistas, povos indígenas também estão incluídos na lei, né, na Política Nacional de Agricultura Familiar, que poderia ser utilizado como estratégia introdutiva, uma estratégia argumentativa no texto, tá? Quilombolas rurais e demais povos também poderiam ser incluídos como o quê? Como objetos da lei e como eixos de discussão também, né? Então, ainda que seja menos provável, por exemplo, vocês falarem sobre quilombos na redação, ela poderia ser utilizada, porque faz parte da lei, né? Então, olha só que interessante aqui, eu acho que é uma informação bem interessante para vocês. Artigo 4º, né? A política nacional tem como um dos princípios, né, a descentralização, sustentabilidade ambiental, social e econômica, equidade na aplicação de políticas públicas, respeitando os aspectos de gênero, geração e etnia, participação dos agricultores familiares na formulação e implementação da política nacional da agricultura familiar, tá? Sustentabilidade ambiental, social e econômica. Léo, poderia utilizar isso no meu texto? É claro que sim. Está dito no artigo 4º, e eu falei lá no início da aula que um dos eixos de discussão poderia ser a questão da sustentabilidade. Isso está colocado no artigo 4º. Se algo está rompendo isso, vocês podem falar, portanto, de ineficácia do Estado, tá? Então, a possibilidade de argumentação aqui baseada na política nacional, tá? É baseado num artigo 4º específico. Eu não estou falando nem da Constituição aqui, tá? Estou falando da política específica, tá? Ainda, eu coloquei em seu artigo 5º, porque eu achei bem rico, ó, promoverá o planejamento e execução das ações de forma a compatibilizar as seguintes áreas, tá? Então, olha as áreas envolvidas. Crédito e fundaval, e a gente já vai falar na sequência um pouquinho do crédito, tá? Infraestrutura e serviços, assistência técnica e extensão rural, pesquisa, comercialização, seguro, habitação, legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária, cooperativismo e associativismo, educação, capacitação e profissionalização. Olha que legal, poderia ser um recorte de discussão, né, da agricultura familiar sobre educação, capacitação, profissionalização, uma vez que eu disse lá que grande parte
né, dos que não sabem lá, 16, acho que era 16%, né, o dado sobre não saber ler e escrever, e que não entendem, muitas vezes, a questão do uso de agrotóxicos, isso que é uma consequência, que tem uma causa, vocês entendem que é complexo o tema, e a discussão poderia ser também, né, baseada nisso. Negócios e serviços não agrícolas e agroindustrialização, tá? Bom, Léo, eu poderia falar sobre história da agricultura no meu texto? Poderia, mas muito cuidado se for utilizar história de preferência na introdução, tá? Léo, que história? Qualquer tipo de história, tá? No Brasil, desde o início da colonização, poderia abordar alguma coisa, um pitacozinho, e depois, logo em seguida, voltar para o tema, falar da questão da família, e cuidado, tá? Não estou falando de agricultura, esse tema específico, a aula está sendo um pouco mais abrangente, mas esse tema específico é agricultura familiar. Uma coisa é eu falar de agricultura, agricultura no Brasil, agricultura sustentável no Brasil, os impactos da agricultura no Brasil, isso são outras coisas. Agora, os desafios da agricultura familiar é um eixo mais específico, e esse eixo mais específico tem ramificações. Se vocês quiserem colocar o assunto agricultura, né, que faz parte do comando, pode ser colocado, porém de forma um pouco mais rápida. Preferencialmente na introdução com história, né? História é muito interessante, principalmente na introdução. Ou também em filmes ou séries, né? A coisa que eu mais gosto, juntamente com Constituição. Acho que é o tripé. Na história, a Constituição e o uso de filmes e livros, né? E obras. Citação, Léo. Citação eu acho mais legal no desenvolvimento. Tá? Pessoal, vocês devem estudar a Revolução Verde, né? O que é a Revolução Verde? A Revolução Verde surge, né, ali num contexto de Guerra Fria, né? Principalmente ali no final da década de 50, né? A gente sabe que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ali no início da década de 90, acaba se dissipando, né, mas no conceito de Guerra Fria, né, década de 50, 1950, principalmente, né, influenciada pelo Banco Mundial, principalmente influenciada pelos Estados Unidos, começa a questão de financiamento, né, e aí quais tipos de financiamento, né? Dinheiro, mas questão sementes, a questão de maquinários, a questão de pesticidas, fertilizantes e cal, com o objetivo de, e aqui é importante vocês entenderem isso, que o objetivo, na época, era o quê? Evitar que a fome existisse, tá? Por quê? Porque existia um pensamento de que países, principalmente países subdesenvolvidos, necessitariam, então, de investimentos, né? Necessitariam de investimentos para que essa fome não acontecesse. Então, a partir do aumento da produção, hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? Não basta aumentar a produção, né? Uma vez que muitas vezes essa produção, né? Na verdade, em geral, a produção é para exportação, no caso do Brasil, né? Um país ainda em desenvolvimento, né? Mas o objetivo da Revolução Verde era basicamente esse, né? Evitar que aí vocês podem dizer, Léo, tem a corrente que diz, né? Que o objetivo da Revolução Verde era evitar um avanço socialista, né, evitar esse avanço de uma rebelião popular, né, por ausência de alimento. Né? Pode-se colocar isso. Eu não acho que seja interessante vocês irem para essa linha na discussão do Enem, porque, novamente, eu não sei quem vai corrigir o texto de vocês. Mas aqui eu estou falando de um fato, e o fato é que a Revolução Verde tinha por objetivo reduzir a fome. Tá? Por meio do quê? Por meio de financiamento. Por meio de financiamento. No Brasil, ganha corpo na década de 70, em período militar, né, e a gente pode discutir outras coisas, por exemplo, quanto esse avanço na Amazônia aconteceu no período militar, e o quanto esse financiamento foi importante para que grandes indústrias evoluíssem. Grandes indústrias, nesse caso não a familiar, mas grandes indústrias de exportação. Algumas consequências da Revolução Verde, né? O aumento da produtividade, pelos motivos que eu disse anteriormente, a questão do lucro e o início do processo de exportação. Obviamente, foi importante nesse sentido que o Brasil hoje exporta muito, né, com início aí. Nessa época, a questão da modernização é extremamente importante também para abastecer não só a indústria interna, mas também como exportação. E aqui entraria, eu acho que até vocês têm que tomar um cuidado novamente para não tangenciar e não fazer desviar o tema, mas aqui eu estou falando de uma questão que é um fato, tá? Que a questão do combate à fome era só uma parte do problema. Então, não bastou, né, o ideal de combater a fome, tá? Porque ela persistiu e persiste. Então, a questão da fome é a questão da geração do alimento versus a geração de renda, né, pessoal? Porque uma coisa é você colocar
Modernização, colocar produtividade, colocar o lucro e o processo de exportação para gerar o alimento, tá? Outra coisa é tu gerar renda. Se tu não gerar renda, tu não vai ter a população que compra esse alimento. Então, a geração de renda é uma outra discussão, tá? Então, quais são as consequências? Aqui, Léo, tu falou mais de consequências positivas da Revolução Verde, né? Quais são as consequências negativas? Novamente, sempre isso tem que ser colocado como uma estratégia no texto, mas tem que voltar para o tema. Tá? Desemprego estrutural pela modernização, né? A tendência de pequenos produtores a entrarem em crises pela disputa de mercado. Que mercado? Eu com esse mercado aqui. Né? A questão da venda de terra, muitos produtores desmotivados, né, acabam vendendo suas terras. Né? A questão do êxodo rural, Léo, como assim êxodo rural? Obviamente, a terra não está dando certo, as pessoas saem, né, do interior rural para cidades, maiores cidades, etc., em busca de melhor condição de vida, né? E aqui a busca de novas terras também, né? A gente fala aqui do uso de fronteira, né? Fronteira agrícola, fronteiras agrícolas, né? Então, busco de novas terras. Então, olha só que interessante, a Revolução Verde poderia ser uma abordagem de texto, certo? Não só na questão da agricultura familiar, seja qual for o tema que caia sobre isso, meio ambiente, tá? Léo, qual o ministério lá que eu quero citar lá na conclusão, um agente interventor, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muito cuidado para não citar ministério que não existe, tá, pessoal? Muito cuidado. É responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio, pela regulação e normatização dos serviços, né? Então, gestão das políticas públicas, né? Fomento do agronegócio, normatização dos serviços, tá? O agronegócio contempla o pequeno, médio e grande produtor rural e reúne, então, o agronegócio é pequeno, médio e grande produtor, tá? Não estou falando aqui só da agricultura familiar. Certo, queridos e queridas? Importante, né? O ministério em si, ele tem um aspecto específico que é sobre a agricultura familiar, e está dito no site deles isso aqui. Qual o objetivo do Ministério para a Agricultura Familiar? Né? Promover a inclusão do agricultor familiar nos processos de agroindustrialização da sua produção, agregando valor e facilitando a inserção dos produtos ao mercado, visando geração de renda e emprego. Eu falei de renda há pouco tempo. Fomentar e promover o acesso a formas alternativas de fontes energéticas que otimizem os processos de produção. Então, fonte de energia é uma questão importante, né? Implantar ou modernizar os empreendimentos coletivos agroindustriais familiares, olha só, melhorando a qualidade de vida dessas populações, diminuindo a pobreza e as desigualdades sociais que persistem em meio rural brasileiro. Tá dito, só acessar o site. Governo. Mapa. O que é mapa, Léo? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ministério da Agricultura, o A, P de pecuária, e o outro A de abastecimento. Ainda está dito, ampliar o acesso de jovens e mulheres rurais às políticas públicas, né? Então, a questão do jovem, a questão da mulher é uma questão importante, tá? Na agricultura familiar, e principalmente o que ela? Do jovem em sair do meio rural, né? Muitos desses jovens estão querendo sair, e as mulheres na questão do direito, né? Do direito da mulher, na questão da busca, né, por seus direitos, aí, que a gente sabe que ainda são necessários, essa discussão, né? Voltadas para a produção, comercialização e fortalecimento dos empreendimentos econômicos, blá, 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 né? A questão da tecnologia, que é uma outra problemática, porque, novamente, o tema é os desafios. Os desafios estão postos aqui. A tecnologia está chegando, está chegando. Apoiar a implementação de ações de capacitação voltadas para gestão do negócio, gestão administrativa, será que está sendo debatido isso, queridos? Público-alvo, então, né? Quais são o público-alvo da agricultura familiar? Cooperativas, associações de agricultores familiares, pescadores artesanais, extrativistas, silvicultores, agricultores e assentados da reforma agrária que possuam essa declaração, né, de aptidão ao PRONAF. O que é o PRONAF? A gente vai discutir o programa de linha de crédito do governo, né, do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, né? Qual é o peso da agricultura familiar na economia? Olha só, pessoal. Aqui está em dólares, obviamente, né? China. Caramba, China. Índia, Indonésia, Nigéria, Brasil, né? Paquistão, Japão, agricultura familiar no Brasil, Rússia e Turquia. Então, o Brasil é o oitavo maior produtor de alimentos. Isso aqui é um dado desse site, mas na verdade é um dado do governo do Brasil, né? Com fontes Banco Mundial, Mapa e Emater.
né? Importância da agricultura familiar na composição econômica brasileira. Não só na composição econômica, mas que o alimento chegue às pessoas. Qual a importância, portanto, da agricultura familiar, pessoal? No Brasil, a agricultura familiar surge como um fator essencial em qualquer política de segurança alimentar. Principalmente porque a sua produção é majoritariamente, e eu já disse hoje, repito, majoritariamente provedora do mercado interno, pessoal, e de matérias-primas. No mercado interno, associa esse papel casos muito significativos de participação em cadeias agroexportadoras, como o quê? Como as de aves, como as de suínos, café, frutas tropicais, complexo da soja. Contudo, a agricultura familiar também contribui a outras dimensões estratégicas para o futuro do país, tais como, olha só, discussões que poderiam ser realizadas na redação, atenção, sustentabilidade, equidade econômica, inclusão social, tá? Então, sendo inegável, portanto, a relevância da agricultura familiar na agropecuária brasileira. Léo, onde é que está dito isso? Embrapa, concentração geográfica da agricultura familiar no Brasil. Tá? Em valores, o que isso representa na agricultura? A agropecuária somou 475 bilhões em período pesquisado do censo de 2017. Tá? Esses dados reforçam, mostram a força da agricultura familiar em cada estado. Tá? Em Santa Catarina, 50,68% do valor da produção da agropecuária estava na agricultura familiar. Então, mais de 50% da agricultura, né, no estado de Santa Catarina era familiar. Não? Certo, queridos? Claro, né? Esse dado aqui é geral, né? A produção da agropecuária somou 465 bilhões. Léo, no censo agropecuário de 2006, tá? No censo agropecuário de 2006, qual era o dado, né? Porque a gente viu que era 77%, né, atualmente, quanto era na época, né? A agricultura familiar representava 85,2%, então houve uma queda, né, aí de 9%, né? Ocupando apenas 30,5% da área no total e responsável por 37,9% do valor bruto da produção agropecuária, por 77% da ocupação da mão de obra. Então, eu só trouxe esse dado aqui do censo de 2006 para vocês verem que a discussão é a mesma, né? A agricultura representa a maior parte dos estabelecimentos rurais no Brasil, ela ocupa a menor parte do território, ela é responsável por um pouco menor, né, em relação ao valor bruto, mas a maior parte da mão de obra é do campo, né? Então, isso é o que está dito nesse dado. Léo, o que é o Pronaf? Porque tu disse que tem muita gente que não está registrada, e qual a importância disso? Opa, oi. Meu celular me disse, oi, Leonardo. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né? O que é esse programa? Qual o objetivo? O que é esse programa do Pronaf que poderia ser utilizado na minha redação, né? Financiamento para custeio e investimentos em implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamentos, industrialização de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas. Basicamente, é um programa do governo federal que tem por objetivo estimular a agricultura familiar, tá? Olha só a quantidade, olha, eu fiquei assustado quando eu pesquisei isso, né? Olha a quantidade de programas do Pronaf, tá? Agroindústria, mulher, agroecologia, Pronaf Pronaf Mais, Pronaf Jovem, Pronaf Microcrédito, Grupo B e Pronaf Cotas Parques. Então, isso aqui são todos tipos, vários tipos de um programa nacional que estimula o crédito para essa população, tá? Para os agricultores familiares, tá? Seja qual for o tipo. Obviamente, eu não vou ler cada um deles, mas é só para vocês saberem que há diversas divisões e há um programa robusto desde a década de 90, lá nos 95, 96, então são quase 20 anos aí de programa. Para vocês entenderem, como eu disse, a partir de 96, né, na verdade um pouco mais de 20 anos de programa, né, 25 anos, houve um aumento exponencial, houve um aumento importante aí nos recursos aplicados no Pronaf, tá? Então, houve uma melhora significativa em relação à disponibilização de linhas de crédito para essa comunidade, tá? Durante um pouco mais de 2 décadas, portanto, o valor total de operações atingiu aí 200 bilhões, tá? Então, é um valor expressivo. Uma inadimplência muito baixa, né? Então, poderia ser, mas eles não vão pagar. Não, inadimplência muito baixa. Aqui não vou ler, né, mas só para vocês entenderem as cifras, né, que esse mercado representa, pessoal, 200 bilhões, é um valor muito alto, certo?
Agricultura familiar por região, Léo, onde é que tem mais agricultura familiar que poderia mencionar? E aqui, novamente, eu falei de Centro-Oeste, né, na questão da expansão. Percebam que tem pouca agricultura familiar aqui. Aqui são monoculturas, são, né, o que a gente sabe, que eu já mencionei na aula, mas olha só o quanto essa distribuição está, e nós aqui no Rio Grande do Sul, percebam na questão da serra aí, né, na nossa região aí, bastante pela densidade aqui, né? A imagem está um pouco ruim porque o documento, a qualidade da imagem do documento é ruim, tá? Esse documento aqui é sobre concentração, né? Mas só para vocês entenderem essa diferença. E aqui, por outro lado, o tamanho médio, né, dos estabelecimentos familiares por município. Novamente, vemos que o tamanho médio é muito maior no Centro-Oeste, tá? Em regiões da Amazônia também, ó. Então, são aqui menores, né? E aqui maiores, tá? Então, só para corroborar o que a gente já estava falando até agora. Léo, está falando muita coisa, é um tema complexo, né? É um tema bem difícil, tá, pessoal? Aqui é um tema bem difícil de argumentar. Nosso objetivo aqui é diferenciar vocês do senso comum, tá? Léo, quais são os benefícios da agricultura familiar aqui? Eu estou falando de desafios, né? Tu falou lá que eu posso fazer um confronto argumentativo de benefícios ou não benefícios, né? Então, os desafios, os benefícios, eu estou falando aqui. Linhas de crédito, eu já falei do Pronaf para vocês, e existem uma série de linhas de créditos, né? E aqui é importante salientar, né, pessoal, na questão de educação, voltando, né, vocês devem ter visto na TV alguma vez, de produtores que muitas vezes são coagidos, né, a fazer um financiamento e não recebem esse financiamento. Aqui no nosso estado já foi, inclusive, tema né, de pesquisa, de jornais aí, e de TV, sobre essa questão, né? As verbas muitas vezes são pedidas, mas alguém, sei lá, algum amigo, né, algum conhecido, alguém da cidade vai lá, bota o nome da pessoa, pega esse crédito e não dá para o produtor. Então é uma questão meio complicada. A questão da sustentabilidade, né, a questão da agricultura familiar é mais sustentável, né? Novamente, entra lá no outro texto, não dá para generalizar. E sempre quando eu falo, quando vocês escrevem, que não dá para generalizar, é por isso. Por quê? Não dá para dizer que toda a agricultura familiar é sustentável, tá? Mas a gente sabe que, comparativamente, é muito mais sustentável. Apoio de políticas específicas. Eu tenho políticas nacionais específicas, né? Como eu já mencionei, né? Do próprio Ministério. A valorização no mercado, a gente sabe, né, que a agricultura familiar ela é bem valorizada pelas pessoas, e aqui poderia falar também da questão dos alimentos orgânicos, né? E a questão da subsistência familiar, como diz na lei, né, na lei que eu li anteriormente, a subsistência familiar é uma das questões importantes para essa discussão, né? Alguns desafios, tá? Então, alguns desafios. Aqui eu falei de alguns benefícios, que, digamos, seriam algumas coisas que existem, e aqui os desafios, alguns aspectos que vocês poderiam abordar no texto. A questão do núcleo familiar, Léo, qual o núcleo familiar? Principalmente a questão do jovem, tá? A questão da mulher, e a questão aqui do idoso também, né? Porque a gente sabe que tem uma população que está envelhecendo. Lembram do seu João, texto motivador, seu João, né? A questão da qualidade de vida dessas pessoas poderia ser questionada também, né? A questão do jovem, a gente sabe que os jovens não estão querendo, né? Não que não tenha, mas não estão querendo. E a questão das mulheres, que já entra aqui, ó, na luta das mulheres na busca de direitos e autonomia, tá? Não só nos direitos, mas na autonomia delas. E houve até uma hashtag em 2019, hashtag Mulheres Rurais, tá? A questão das migrações internas é uma outra questão, né? Quando eu já mencionei da questão da Revolução Verde para vocês, a questão do êxodo rural, aqui não é em, aqui é aí, tá? Êxodo rural e migração sazonal. Qual a diferença? Êxodo rural é a saída para a cidade, migração sazonal é por período, né? Então, tem períodos mais difíceis na questão da plantação e tal, que a pessoa sai e volta depois, e isso tem um impacto também, né? A questão do esgotamento do ambiente é importante salientar ainda, né? Na questão da sustentabilidade, aí existe um esgotamento do ambiente, tá? E se essas questões ambientais não forem levadas em consideração, e como é que essa população está sendo suprida ou está sendo conscientizada sobre a importância, né, do não esgotamento do solo também, né? E a modernização de equipamentos é uma outra questão muito importante, né, pessoal? Não só na produção, mas na gestão dessas coisas, né? A gente sabe que não tem igualdade, não tem uma equidade, né? Não tem uma igualdade na questão da modernização de equipamentos,
A gente tem um avanço muito grande, um avanço importante. Na Revolução Verde houve um avanço, mas não foi um avanço igualitário, né? Aqui o problema que eu já falei para vocês, né? Aqui, nas palavras do Antônio Carlos Florido, tá? Na pesquisa da Pequenas Empresas e Grandes Negócios sobre o censo agropecuário, há um desinteresse notável das novas gerações em seguir o trabalho iniciado, tá? A necessidade de buscar renda fora da fazenda também pode estar por trás da perda de espaço da agricultura familiar, né? Se a atividade da propriedade familiar não dá conta de suprir a subsistência e a renda da família, e algum de seus membros é obrigado a buscar outros trabalhos para ampliar o rendimento, o estabelecimento pode deixar de ser agricultura familiar. Então, lembram lá, um dos primeiros incisos, né, era a questão de a maior parte da família participar, né, para ser considerada agricultura familiar. Isso não acontece, não posso considerar como agricultura familiar, tá? Outros subtemas que vocês poderiam abordar, né, que eu já tinha falado, questão do orgânico, né, qual a diferença da agricultura convencional e agricultura orgânica. Orgânicos também tem lei, tá, pessoal? Lei 10.831, ó, de 23 de dezembro de 2003, tá? Artigo 1º, considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso de recursos naturais, otimização do uso de recursos naturais e socioeconômicos disponíveis, e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica. Aí entra naquela questão que a gente já discutiu, né? O que é sustentabilidade? O conceito da ONU é buscar o avanço sem ter um impacto negativo nas gerações futuras, né? Respeitando o meio ambiente, etc. A maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência da energia não renovável, olha só que interessante, poderia ser uma abordagem também, né? Empregando sempre que possível métodos culturais, biológicos e mecânicos em contraposição ao uso de materiais sintéticos, eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição, comercialização e produção no meio ambiente. Eu adoro esses artigos, são muito bons, são muito bons. Aqui é um estudo, tá? Que basicamente ele fala a diferença sobre convencional e orgânico. Essa pesquisa dessas três autoras é um estudo específico sobre cebola, tá? É cebola no estado de Santa Catarina, mas o gráfico aqui, ele meio que serve para tudo, eu peguei. Certificação, qual a diferença, né? Convencional não possui, e o orgânico possui certificação, tá? E vocês devem saber que no rótulo do orgânico, tem lá aquele selinho, né, do orgânico. Área de preservação, tá? Tem nos dois aqui, a criação de animal em consórcio, prática de pousio, olha só que interessante, né? Não tem prática de pousio no convencional, na plantação aqui da pesquisa, né? Tipos de cebola, tipo de adubação, adubos orgânicos e químicos, e aqui compostos orgânicos e biofertilizantes. Ocorrência de doenças, né? Rotação de cultura, método para o controle de pragas, tá? Olha só aqui, o tamanho da propriedade, né? As propriedades orgânicas geralmente menores, ó, menores hectares, uma variedade muito maior de produtos comercializados, e aqui é uma questão que vocês poderiam abordar na redação também, né? Uma produção muito menor, né? Um valor de mercado maior, e aqui entra uma questão da dificuldade da inserção do orgânico para muitas famílias, a questão do dinheiro mesmo, né? Do valor. Aqui é um S de grana mesmo. A lei da oferta e da demanda e da importação, na variação de preço aqui, enquanto no orgânico não acontece. Um investimento um pouco maior aqui no convencional, né, segundo a pesquisa. Pessoas trabalhando no plantio, aqui familiares, ó, 4 pessoas em média nesse estudo, olha só. Lucro muito maior no convencional. Margem um pouco menor no orgânico, né? Os gastos maiores, olha só, pessoal, em média, nos insumos de toda a cadeia produtiva. Então é uma questão difícil, né? A agricultura familiar é uma questão complicada. Léo, alguns impactos como eixos, subtemas, né, de discussão aqui. Eu vou falar 3 para vocês aqui, ó. Questão da bioacumulação e da magnificação trófica, né? A questão da poluição do ambiente e a questão dos pesticidas, né? Não, o que é bioacumulação e magnificação trófica? Isso aqui é mais uma questão da biologia, mas, assim, a gente tem os DTTs, a gente tem os pesticidas, a gente tem
a questão do próprio, alguns alimentos químicos, né, alguns componentes químicos que, ingeridos na cadeia, por exemplo, se um peixe ingere mercúrio, por exemplo, né, ao longo da cadeia, quem for consumindo vai obter mais. Isso vai ficar, né, não tem como se dissolver esse alimento químico, e vai crescendo na cadeia. Então, vocês vão pegar o que o peixe pegou, né, basicamente é isso. A poluição do ambiente, né, e aqui, Léo, a poluição de diversos tipos, né, eu tenho a poluição do ar, eu tenho a poluição do solo, que eu já discuti hoje um pouquinho, tem a poluição da água, né, que é muito importante, seja qual for o tipo de água, né, pessoal? Água, um mar, um oceano, um pequeno lago, um rio, que eles nutrem coisas diferentes, mas em seus diversos pontos são importantes. Questão dos pesticidas, né, questão dos agrotóxicos mesmo, né, pessoal? Que seria uma outra abordagem, né? Então, aí, são alguns pitacos que poderiam ser dados num tema como meio ambiente. A questão da agrofloresta, o que é agrofloresta, né? Pode estar bem ligado com a agricultura familiar aqui. É justamente isso, é vocês buscarem o agro na floresta, né? Respeitar a sucessão natural da espécie, é ocupar diferentes substratos, espécies diferentes se juntam, produção de alimento, tem o habitat, tem podas que alimentam o solo, sem necessidade de adubo nem agrotóxico. Então, é justamente isso, é tu plantar na floresta, né, sem precisar ter uma monocultura, sem precisar ter que tirar tudo isso para plantar, né? Então, basicamente, é isso que diz a agrofloresta. Tem imagens bem bonitas, se vocês forem pesquisar sobre o que é uma agrofloresta. Então, assim, encanta tu ver algumas imagens sobre a agrofloresta, é bem interessante. Ao mesmo tempo, a gente tem um grande uso de agrotóxicos no Brasil, né? Que cresceu exponencialmente, aí cresceu de forma ampla nos últimos anos, principalmente depois de 2016, os agrotóxicos têm sido mais utilizados, né? Segundo aí dados aí do Ministério da Agricultura, tá? Existe o Ministério da Agricultura hoje? PL 6299 de 2002, tá? A tal da proposta de lei do veneno, né? O texto permite a liberação de pesticidas mesmo antes de concluídas análises sobre eventuais riscos, aí, tá? Defensores da proposta destacam a importância das mudanças para a agricultura, blá, blá, blá. Então, tem essa questão da proposta de lei aí, né? Eu até não cheguei a ter certeza sobre, não cheguei a ver, eu acho que ainda não está, enfim, tem que ver um pouquinho melhor essa questão da PL aí, tá? Mas só para vocês entenderem que isso estava sendo discutido. Em relação à argumentação, tá? Três eixos aí, estratégias argumentativas. Aqui, pessoal, autores específicos eu não trouxe, tá? Um autor específico de agricultura eu não trouxe aqui. Mas eu já vou citar para vocês o Schweitzer, tá? O Albert. Eu vou dizer agora porque eu não vou, na sequência não está dito, tá? O Albert Schweitzer, né? Pessoal, o Albert Schweitzer é um médico, foi um defensor aí, trabalhou principalmente com a população africana, e ele dizia, né, o homem tornou-se perigoso. Como assim, Léo? O homem tornou-se perigoso? Porque o homem aprendeu a dominar a natureza. Repetindo, o homem tornou-se perigoso, né? O mundo tornou-se perigoso. O homem aprendeu a dominar a natureza sem dominar a si próprio. A questão do homem impactar a natureza de forma bem grande. Albert Schweitzer foi o prêmio Nobel da Paz, tá na década de 50 ali. Certo? A ineficácia do Estado perante a quantidade de leis que eu mostrei para vocês, o problema persiste, né? Quais problemas que a gente discutiu? Questão do fato social, questão da violência simbólica, questão da validade do mal, questão do utilitarismo, imperativo categórico, poderia ser utilizado nessa redação? Poderia, assim como a maioria dos textos. Aspectos estatais e políticos que a gente comentou na aula, poderia ser utilizado, sim. Os aspectos econômicos, com meio de dados, sim. A questão do meio ambiente, seus impactos, causas e consequências, sim. E a questão social, quais questões, êxodo rural, né, a questão da mulher, que eu já mencionei, a questão do jovem, a questão do idoso, a questão da modernização tecnológica, enfim, pessoal, tem uma quantidade imensa de coisas que vocês podem falar. E o eixo, né, o próprio eixo, né, a questão do uso de agrotóxicos aqui poderia ser uma orientação ali de texto, né. Artigo 1º, a questão da dignidade humana, cidadania humana, poderia ser falada em relação ao agricultor, poderia, né. A questão da saúde, aqui eu mantive a questão do artigo 6º, né, porque até que ponto uma alimentação, né, ruim vai impactar na nossa saúde, vai impactar aí no artigo 6º, né, o artigo 196, né. Ó, garantindo medidas políticas sociais e econômicas visem a redução do risco de doença e outros agravos, né, promoção, proteção, recuperação, os impactos disso para a nossa saúde, né.
E a eficácia do Estado sempre sendo utilizada como possibilidade de argumentação. Montesquieu, Hobbes, Rousseau, John Locke, né? Teóricos, fato social de Durkheim pode ser utilizado, liquidez de Bauman pode ser utilizado também, utilitarismo de Bentham e Mill também pode ser utilizado, né? Questão, Léo, só volta um pouquinho, me explica um pouco mais como é que eu poderia utilizar, por exemplo, como eu poderia utilizar fato social. Bom, fato social, né, existe uma maneira coletiva de a gente pensar sobre a necessidade de produzir demais, sem, por exemplo, valorizar a questão familiar. Ao mesmo tempo, a gente sabe que existe uma maneira coletiva de pensar que a gente valoriza a agricultura familiar, mas será que isso está sendo de fato valorizado? Zygmunt Bauman, né, a questão da identidade consumista é o tema, né? O mundo líquido, vamos comprar aqui, vamos produzir ali. A questão do utilitarismo, né? Ações boas tendem à felicidade e más tendem ao oposto, né? Então, será que poderíamos estimular mais a agricultura familiar, ou poderia estimular mais quem já está na agricultura familiar a ter melhor condição de vida, a ter melhor qualidade de vida, a ter melhor produção, né, o acesso a essas coisas? Imperativo categórico muito semelhante, age de tal forma que seja lei universal. Filmes para essa redação, né? Food Inc. é um filme que fala sobre o consumo de carne, tá? Nos Estados Unidos. O Mundo Segundo Monsanto. Monsanto é uma grande empresa, né, da agroindústria. E o Sol da Terra de Sebastião Salgado, tá? Sebastião Salgado é um fotógrafo brasileiro muito famoso. A musiquinha, já estamos encerrando quase. Reis do Agronegócio, do Chico César, tá? Ele diz assim, ó: desmata Minas, Amazônia e Mato Grosso, infecta solo, rio, ar, lençol freático. Consome mais do que qualquer outro negócio, 1 quadrilhão de litros d'água, o que é dramático. Portanto, mal do qual vocês não se redimem, por tal excesso que só leva à escassez. Por essa seca, essa crise, esse crime, não há maiores responsáveis que vocês. Tá? Então, essa música aí é chamada Reis do Agronegócio. Quem fez? Chico César. Léo, intervenções para o tema. Bom, incentivar a agricultura familiar, adotar, né, a adoção da agricultura agroflorestal, que eu já mencionei para vocês, que é essa agricultura agroflorestal. Regras mais rígidas ao uso de agrotóxicos, né, com maiores fiscalizações e maiores multas para quem não vai de acordo com essas regras. Divulgação de empresas que não correspondem a essas regras. Divulgação, a discussão do tema em programas de televisão, telenovelas sobre essas questões que a gente está conversando hoje. Que profissionais de saúde possam discutir os impactos do consumo de alimentos contaminados, por exemplo. Né? A inserção de uma disciplina como saúde pública na matriz curricular das escolas, a fim de debater temas relativos no ensino médio. Quais temas? Tudo que a gente discutiu na aula de hoje pode ser debatido. Quantas vezes vocês tiveram essa aula aqui que a gente está tendo hoje com esse nível aqui de aprofundamento? Quantas vezes? Daqui a pouco eu já vou perguntar para vocês. Divulgação das vantagens dos alimentos orgânicos, né? Quais são as vantagens? As pessoas sabem, né? Ou a gente pode diminuir o custo desse alimento orgânico? De que forma a gente pode diminuir, já que a gente viu que é mais caro, né? Opa, aqui sem querer acabou repetindo. Esclarecimento por parte de toda a comunidade sobre o tema. Bastante coisa. Tema complexo, tema difícil. Questão da agricultura, da agropecuária, da agroindústria, da agrofloresta, do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, do agrotóxico, do transgênero, da genética influenciando nisso, né? Da cadeia produtiva, da alimentação, da escolha da família, da escolha de vocês sobre o que vocês comem, da escolha das empresas sobre o que elas produzem, do que elas geram, né? Do que elas recebem como benefício, do que vocês recebem como benefício e malefício. Quais são as causas e as consequências da agricultura familiar em discussão no Brasil, os desafios dessa agricultura familiar, seja para a mulher, para o idoso, para o jovem. Eu não sei o que vocês vão querer falar na redação, mas eu espero que vocês tenham aberto a cabeça para a quantidade de coisas que vocês podem citar. Vocês podem falar como repertório sociocultural produtivo para uma redação, que é o desafio da agricultura familiar no Brasil.